eu convido vocês agora para uma reflexão. Vocês, mulheres deste tempo, que têm sido bombardeadas com tantas informações, com tantas situações, que roubam a nossa mente, o nosso espírito e nos faz desviar de Deus. Hoje eu quero apresentar para vocês uma personagem bíblica que é pouquíssimo comentada. Ela se chama Hulda, uma profetisa chamada Hulda. Olha que nome diferente, Hulda com H, não é? Mas antes eu quero dizer para vocês, vocês acham que Deus hoje ainda usa as mulheres? Se você vai responder sim, eu quero dizer que Deus sim chama, e chama aquelas improváveis, aquelas mulheres que, quem sabe você é uma improvável, que você se vê de uma maneira improvável, mas Deus conhece o profundo do seu coração, conhece o que você vai ser lá na frente, o seu futuro, e quem sabe, né? Então, vamos pensar a respeito. O exemplo bíblico que eu quero dar está lá em 2 Reis 22, de 14 a 20. No tempo do rei Josias. O rei Josias era filho de um rei que era mau, que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando ele foi deposto, Josias, o filho, ele era novinho ainda, ele tomou o trono. E ele fez o que era bom, o que era certo aos olhos do Senhor. Ele fez reformas, ele quebrou os ídolos, os altares de Israel, porque Israel havia pecado, tinha caminhado para a idolatria, e Deus estava muito triste, Deus estava até bravo, como Deus está hoje conosco, né? Porque olha o que estão fazendo conosco, com aqueles que creem. Então, ele mandou reformar o templo que estava em ruínas. E quando eles estavam reformando o templo, eles acharam, o sacerdote achou o livro da lei, que estava até como se fosse a Bíblia, estava lá. Provavelmente o livro da lei era Deuteronômio, que vocês conhecem. E ele viu, e levou ao rei, o escrivão levou ao rei Josias, e quando ele leu, ele rasgou as suas vestes, que era comum quando você estava muito chateado, muito triste, envergonhado. Era um costume. E ele então viu que o povo tinha caído na idolatria e que Deus ia trazer juízo sobre Israel. Então ele mandou chamar alguém para interpretar, para orar. E é aí que entra a profetisa Hulda. Ela já era conhecida no templo. Então o sacerdote foi procurar, né, a Hulda. E ela tinha marido. O marido trabalhava no templo, na área de vestimentas, de vestidos, né, de roupas. E ela então trouxe uma palavra. Então, o que aconteceu? Ela trouxe uma palavra dizendo assim, olha, Deus está a ponto de trazer uma destruição por causa dos pecados. E a palavra desta mulher mudou o rumo do que ia acontecer com Israel, porque o rei Josias pôs para quebrar, como a gente fala. Agora nós vamos reformar, agora nós vamos voltar. E aí ele saiu quebrando os altares, etc. Então, uma mulher praticamente desconhecida, que no tempo que as mulheres não tinham palavra assim, a não ser para o próprio marido, através, né, da sua casa, mas não assim, com relação ao templo, com relação à religião. Então, através da oração, ela confirmou, e a nação havia abandonado os caminhos do Senhor e apontado os pecados do povo. Então, eu quero deixar uma pergunta para vocês agora. Vou falar com as mulheres intercessoras. Vamos lembrar que o Espírito Santo é o mesmo.
Ele estava lá, ele é o autor do Velho Testamento. Assim como do Novo, de tudo, porque ele é o poder executivo da Trindade, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o executivo. Então, eu vou fazer outra pergunta. Por que hoje existem poucas profetisas confiáveis? Vou deixar você pensar. Vamos conjecturar por quê? Uma apostasia? Estamos vivendo tempos de apostasia? Ou outra situação, deturpar o que é santo, roubar a glória de Deus para si por causa do orgulho, da arrogância? O Senhor não aceita, né? Bajulação? Nós poderíamos falar muitas coisas. Terceira pergunta: qual o papel da intercessão em discernir o verdadeiro dom profético? Buscar e testificar as respostas de oração. Se você é um intercessor, a oração é a sua ferramenta, não é? Discernir com base na palavra de Deus. Tudo tem que ser na palavra de Deus. E o avivamento só virá com um coração limpo, humilde, rendido, testado. Você vai ser testado. Ninguém vai sair profetiza logo de cara, né? E obediente. E vamos lembrar, os dons se manifestam diante das necessidades, isto é, na hora H Deus dá, é Ele que dá, não é você que fabrica. O Espírito Santo ignora os pretensiosos de dons criados pela vontade humana. O profético não tem a ver com falar, assim diz o Senhor, mas com ouvir a Deus. Então agora eu quero deixar para você uma pergunta. Você tem sido usado sem perceber? Você é uma influenciadora de outras pessoas, em primeiro lugar na sua casa, porque é o primeiro território que Deus dá para que a gente cuide. É ali que você vai ser testado, se você é confiável para Deus, não é? Então, e no seu círculo de oração, você influencia ou você manda? É para você pensar. Você tem um coração ensinável, aprende e tem vontade de reconhecer a sua falta de sabedoria e de conhecimento? Então, se você respondeu essas perguntas, se você serviu, você está no caminho certo. Deixe Deus te usar, se Ele quiser, né? Mas esteja pronta. Seja uma mulher influenciadora para o bem. O Brasil precisa de você. Amém? Deus te abençoe.